Sejam todos muito bem-vindos a esta imersão, com um entusiasmo enorme que a gente inicia a nossa análise profunda de hoje. E que análise, né? O material de hoje tem o poder de mudar completamente a forma como as pessoas enxergam o próprio bolso. Exatamente. A missão neste mergulho no material é desconstruir uma pilha fascinante de anotações do aclamado livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E o objetivo central aqui é provar um ponto que à primeira vista soa como um absurdo total. Pois é, a ideia de que o sucesso com o dinheiro tem muito menos a ver com a inteligência pura ou com diplomas de prestígio ou planilhas super complexas. Tem muito mais a ver com comportamento humano. O que é fascinante aqui é a exclusividade desse fenômeno. Se a gente parar para pensar em que outra área do conhecimento um completo leigo, sem instrução formal, consegue superar um executivo de elite com as melhores conexões do mundo? Nenhuma área. É impossível imaginar um amador realizando um transplante de coração melhor que um cirurgião formado em Harvard. Com certeza, ou projetando um arranha-céu que não caia melhor do que um arquiteto renomado. Mas nas finanças, incrivelmente, essas histórias não só acontecem, como são muito bem documentadas. E para ilustrar isso logo de cara, as anotações trazem um contraste assim absolutamente chocante. De um lado, a gente tem a história do Ronald Read. O faxineiro, certo? Isso. Ele foi faxineiro e frentista de posto de gasolina na zona rural de Vermont. Uma vida super pacato. Pelo que consta, o principal hobby dele era cortar lenha. Uma vida simples até o fim. E do outro lado do ringue, a gente tem o Richard Fusconi. Sim, um executivo formado em Harvard. Uma carreira brilhante, muito agressiva, num banco gigantesco, o Merrill Lynch. Sim, o tipo exato de pessoa que é considerado o ápice do sucesso financeiro pela sociedade. Totalmente. Tão bem sucedido que ele se aposentou aos 40 anos. Comprou uma mansão absurda. 11 banheiros, 2 elevadores, um piso transparente sobre uma piscina interna. E olha só o detalhe, custava $90 mil por mês só para manter a casa funcionando. Nossa! E qual foi o desfecho da história dele? Fusconi declarou falência na crise de 2008. Ele perdeu absolutamente tudo. E enquanto isso, o pacato faxineiro Ronald Read faleceu em 2014 e deixou o mundo de queixo caído. O que ele fez? Ele tinha acumulado uma fortuna de $8 milhões. 8 milhões, sendo faxineiro, apenas guardando o pouco que podia e investindo com uma paciência inabalável ao longo de décadas. E olha, isso prova o cerne de toda a nossa análise de hoje. Que é a questão comportamental, né? É por leis físicas imutáveis. É uma habilidade comportamental. É como a mente lida com a incerteza e com o tempo. O que, no fim das contas, é uma constatação incrivelmente libertadora para quem acompanha a nossa imersão. Não é necessário ser um gênio da matemática para prosperar financeiramente. Basta dominar algumas emoções. Sem dúvida. Certo, vamos desdobrar isso. A primeira grande premissa do texto é que as pessoas fazem coisas aparentemente malucas com dinheiro o tempo todo. E quem nunca, né? É muito comum ver alguém tomar uma decisão financeira e pensar, mas que loucura é essa? Pois é, mas a verdade libertadora é que ninguém é de fato maluco. A explicação para isso reside na nossa bolha de experiências. A teoria demonstra um dado muito curioso. As experiências pessoais com dinheiro que um ser humano tem durante a vida representam cerca de 0,0000001% do que realmente acontece no mundo. É um número minúsculo. É quase nada. Quase nada. Mas, de forma até assustadora, essa fração minúscula molda 80% da forma como cada indivíduo acha que o mundo funciona. Nossa! Aquilo que é vivido na própria pele tem uma força brutal, muito maior do que qualquer teoria lida em um livro. E o material traz um exemplo formidável disso com o John F. Kennedy, a campanha presidencial de 1960. Sim, quando perguntaram a ele sobre as memórias da Grande Depressão dos anos 30. Essa mesma. A resposta de JFK foi impressionante. Ele admitiu que a família tinha uma das maiores fortunas do mundo, então não sofreu o menor impacto. Nenhum impacto. Nenhum. A única experiência direta que ele teve com a depressão foi ver o pai contratando jardineiros extras, simplesmente para dar àquelas pessoas uma desculpa para receberem um salário e poderem comer. Se conectarmos isso com o cenário maior, fica muito claro.
Enquanto milhões de cidadãos carregavam cicatrizes emocionais profundas de falência, fome e desespero, a realidade de JFK era uma bolha de proteção. A visão de risco dele era completamente diferente. Sim. E não é só a classe social, né? A própria época de nascimento muda tudo. Com certeza, o impacto do ano em que se nasce define a tolerância ao risco. Imagina alguém nascido em 1970 nos Estados Unidos. Essa pessoa viu o mercado de ações crescer 10 vezes durante a juventude e o início da vida adulta. A visão de mundo que se forma é de otimismo puro. Agora, contrasta isso com alguém nascido em 1950. Essa outra pessoa passou a juventude inteira vendo uma estagnação total do mercado. O livro cita o famoso administrador de títulos, o Bill Gross. Ah, o Bill Gross, sim. Ele costumava ver os títulos de dívida como máquinas de fazer dinheiro. Por quê? Porque a carreira dele coincidiu exatamente com uma queda histórica nas taxas de juros. Mas a geração do pai dele enxergava diferente, pelo que consta nas anotações. Exatamente. O pai dele viveu a inflação galopante de épocas anteriores. Para aquela geração, esses mesmos títulos eram vistos como verdadeiras lixeiras para queimar dinheiro. Faz muito sentido. É uma lente diferente para o mesmo produto. E isso explica atitudes que geram tanto espanto. Por exemplo, o clássico caso das famílias de baixa renda nos Estados Unidos. Os bilhetes de loteria. Isso. O texto mostra que elas gastam cerca de $400 por ano comprando bilhetes de loteria. O que matematicamente parece um erro terrível, já que grande parte dessas mesmas famílias afirma não ter $400 guardados para uma emergência. Para quem tem uma vida financeira estável, isso soa como pura loucura. Mas para e pensa dentro do modelo mental daquelas pessoas. Com as restrições que elas enfrentam naquele momento, comprar um bilhete é a única chance palpável de sonhar em ter o que a parcela mais rica da sociedade já possui. Faz sentido na narrativa diária delas. Exato. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quando a gente coloca as forças do sucesso na balança, a sorte e o risco são como uma moeda de duas caras. São inseparáveis. Para falar de sorte, a gente precisa olhar para a história do Bill Gates. Em 1968, a Lakeside School era uma das únicas escolas de ensino médio do mundo que possuía um computador avançado. Tudo graças à visão de um professor e a uma associação de mães que arrecadou fundos, né? Isso mesmo. Havia mais de 300 milhões de jovens em idade escolar no mundo naquela época e apenas uns 300 estudavam em Lakeside. É uma probabilidade astronômica, 1 em 1 milhão. O próprio Bill Gates admite que se não fosse por aquela escola específica, a Microsoft não existiria. Foi uma sorte absurda estar no lugar certo na hora certa. Mas ao lado dessa sorte incrível, caminha o irmão gêmeo dela, que é o risco. E é aí que entra uma figura bem menos conhecida, o Kent Evans. Quem era o Kent Evans na história? Kent era o melhor amigo de Bill Gates na escola. Segundo os relatos, ele era tão brilhante, ambicioso e apaixonado por computadores quanto o próprio Gates. Eles formavam uma dupla, então. Sim, eles desenvolveram juntos o programa de grade curricular da escola e planejavam conquistar um mundo da tecnologia lado a lado. Caramba! E por que ninguém ouve falar dele hoje? Porque o Kent faleceu em um trágico acidente de montanhismo ainda no ensino médio. E se a gente for olhar as estatísticas, as chances de um jovem morrer em uma montanha durante o ensino médio também são de aproximadamente 1 em 1 milhão. É a mesma força invisível, só que trabalhando na direção oposta. Exatamente. Essa dualidade mostra de forma muito concreta que nenhum resultado na vida é guiado única e exclusivamente pelo esforço individual. O mundo é complexo demais, né? Sim, as ações de um único indivíduo não determinam 100% do que acontece. Por isso, é um perigo enorme idolatrar exemplos extremos. Aqueles bilionários que estampam as capas de revistas de negócios. Esses mesmos. O material fala de figuras históricas como Cornelius Vanderbilt, que basicamente ignorava as leis para construir o império ferroviário dele, ou John D. Rockefeller. E a linha entre genialidade e imprudência? É finíssima. A linha que separa o crime ou a pura imprudência do gênio visionário muitas vezes é traçada em retrospecto, puramente pela sorte de não ter sido pego ou da aposta maluca ter dado certo. Mirar.
As anotações sugerem que é muito mais seguro focar em padrões amplos de sucesso e fracasso, em vez de tentar replicar cegamente a sorte dos pontos fora da curva. Com certeza. E falando em padrões e apostas, a nossa análise entra agora num conceito fascinante, a arte da cauda longa e o paradoxo de errar. A história do negociante de arte, Heinz Berggruen, ilustra isso com perfeição. Ele fugiu da Alemanha nazista e acumulou uma das maiores e mais valiosas coleções de arte do mundo, não foi? Isso, obras de Picasso, Matisse, Paul Klee. E a grande dúvida que fica é como ele conseguia escolher só os vencedores. Ele tinha algum dom místico? Não tinha dom nenhum. A grande sacada é que ele agia quase como um fundo de índice moderno do mercado financeiro. Espera, explica melhor essa parte. Como um fundo de índice funciona em uma galeria de arte? É simples. Em vez de tentar adivinhar qual obra específica faria sucesso, ele comprava volumes gigantescos de obras de vários artistas. Comprava um pouco de tudo e simplesmente sentava e esperava. E funcionava. A imensa maioria das obras não valia nada, mas os poucos sucessos monumentais que explodiram de valor cobriam com sobras todos os inúmeros fracassos. É a cauda longa estatística em ação. Onde uma pequena quantidade de eventos responde pela esmagadora maioria dos resultados. E o mais louco é que isso não vale só para a arte. Eu vi nas anotações que isso salvou a Disney. Exatamente. Na década de 30, o estúdio de Walt Disney estava à beira da falência. Eles tinham produzido centenas de horas de animações que deram prejuízo. Estavam afundados em dívidas. E aí? Até que decidiram lançar a Branca de Neve e os Sete Anões. E mudou tudo. Aqueles 83 minutos de sucesso monumental pagaram todas as dívidas e transformaram a empresa no império que a gente conhece hoje. Tudo dependeu de um único evento extremo na cauda da distribuição. Então, o que isso tudo significa? Significa que errar é absolutamente normal. Um investidor, um empreendedor ou até um comediante de stand-up pode estar errado na maior parte do tempo e ainda assim ficar milionário. O comediante Chris Rock é um ótimo paralelo citado no texto. Ele testa dezenas de piadas péssimas em clubes minúsculos onde ninguém está prestando atenção. O que chega aos grandes especiais de comédia é apenas a pequena porcentagem que funcionou perfeitamente. E no mercado financeiro é a mesma coisa. O índice Russell 3000, que acompanha milhares de empresas, tem um dado assustador. Desde 1980, 40% das empresas ali dentro sofreram perdas catastróficas. 40%. 40%. Quase metade foi um desastre. Mas os 7% que tiveram ganhos espetaculares empurraram todo o índice para cima de forma extraordinária. É o poder do tempo trabalhando a favor de quem sobrevive aos erros. O que nos leva à magia fria dos juros compostos. A força mais poderosa do universo, como dizem, né? É. E para entender de verdade os juros compostos, a descoberta sobre as eras glaciais feita por Milutin Milankovitch e Vladimir Köppen é a metáfora perfeita. O que eles descobriram, porque o senso comum diz que foram invernos brutais que congelaram a Terra, certo? Era o que todo mundo achava, mas não foi um frio extremo e repentino. O verdadeiro gatilho foram verões ligeiramente frescos. Verões frescos? Como assim? Como um verão causa uma era glacial? Imagina um verão que não é quente o suficiente para derreter toda a neve que caiu no inverno anterior. Fica uma camada fina de gelo sobrando. Certo. No ano seguinte, esse pequeno acúmulo de neve reflete um pouco mais a radiação solar, o que esfria ainda mais o planeta. Fica um pouco mais de neve. Ano após ano, esse pequeno acúmulo contínuo gerou quilômetros de gelo. Caramba. Pequenas mudanças acumuladas geram resultados inimagináveis. É a essência dos juros compostos. E essa mesma força implacável operou na fortuna de Warren Buffett. Nas anotações, consta que o patrimônio dele era de 84,5 bilhões de dólares na época do livro. Sabe quanto disso veio depois que ele completou 65 anos de idade? A grande maioria, imagino. Mais de 81 bilhões. O verdadeiro segredo do Buffett não é apenas ser um investidor fenomenal, mas ser consistente por 3/4 de século. Ele começou a investir quando era criança. E a comparação com James Simons deixa isso gritante. Simons é um investidor quantitativo brilhante.
Ele teve retornos de 66% ao ano, o triplo da média de Buffett. Mas a fortuna do Simons é muito menor, Por que isso acontece? porque ele só começou a investir pesado depois dos 50 anos. Faltou o tempo necessário para a verdadeira explosão dos juros compostos. Exatamente. E o problema é que o cérebro humano sofre para compreender essa exponencialidade. A nossa mente opera de forma muito linear. É difícil visualizar, né? Muito. Um bom exemplo visual é a tecnologia de armazenamento. Imagina o tamanho de um disco rígido da IBM nas décadas passadas, que guardava parcos megabytes, e compara com os minúsculos terabytes de hoje. O salto choca a intuição. Choca mesmo. É por isso que brincam que o melhor livro de finanças já escrito deveria ter apenas uma página, com um gráfico de longo prazo e o título Cale a boca e espere. Sensacional. Mas para conseguir esperar, a pessoa precisa sobreviver financeiramente. Há um contraste brutal entre ficar rico e continuar rico. No épico crash da bolsa em 1929, o famoso operador Jesse Livermore ganhou bilhões de dólares apostando na queda do mercado. Ele previu a tragédia. E no mesmo dia, o multimilionário do setor imobiliário Abraham Germansky perdeu tudo e desapareceu em desespero. Mas a ironia sombria dessa história é o que aconteceu depois. Apenas 4 anos após ficar bilionário, o próprio Livermore, embriagado pelo excesso de confiança e assumindo riscos desmedidos, faliu completamente. E acabou tirando a própria vida. É um paralelo muito triste, mas que ilustra uma regra de ouro. Ganhar dinheiro exige risco, otimismo, exposição, tem que dar a cara a tapa. Mas manter o dinheiro exige exatamente o oposto. Exige o que na prática? Exige uma dose saudável de paranoia, muita humildade e um medo constante de perder o que foi conquistado. Tem que sobreviver a todos os altos e baixos para dar tempo aos juros compostos. E essa ideia de sobreviver se conecta muito com o que as pessoas acham que é ser rico. Há um paradoxo enorme no consumo. O autor conta uma história pessoal muito boa sobre a época em que trabalhava como manobrista de um hotel de luxo. A clássica história da Ferrari. Essa mesma. Ele dizia que quando um hóspede chegava dirigindo uma Ferrari resplandecente, as pessoas ao redor não olhavam com admiração para o motorista. O motorista era invisível. Ninguém ligava para ele. Ninguém. As pessoas admiravam o carro e se imaginavam sentadas no banco do motorista. Quem compra itens de extremo luxo geralmente busca respeito e admiração, mas ganha apenas a indiferença em relação a si mesmo. Isso levanta uma questão importante e que é frequentemente ignorada: a clara distinção entre riqueza e fortuna. Qual seria a diferença prática entre as duas? O que a sociedade chama de riqueza é a renda atual. É aquilo que é altamente visível. A Ferrari, a mansão de 11 banheiros, os relógios caros. São as despesas realizadas, o dinheiro que já saiu da conta. Certo. Mas a fortuna real, a verdadeira estabilidade, é exatamente a renda não gasta. São os ativos escondidos. Exato. As carteiras de investimento, os fundos não acessados, é aquilo que ninguém vê. Uma boa analogia é com uma dieta e exercícios. Como funciona essa analogia? Fazer um treino pesado na esteira é como ganhar um salário alto. Mas devorar uma refeição gigante e calórica logo em seguida destrói todo o esforço da atividade física. Ah, faz todo sentido. Construir fortuna é ter a disciplina de recusar aquela refeição suntuosa. É recusar o gasto ostensivo. O desafio é que é muito difícil aprender a construir fortuna observando os outros, justamente porque é impossível ver as contas bancárias e os ativos invisíveis das pessoas bem-sucedidas. A gente só vê o que elas consomem. E isso nos leva a um dos pontos mais profundos do material: o conceito de ter o suficiente. O livro cita casos chocantes, como o de Rajat Gupta, ex-CEO da McKinsey, e o infame Bernie Madoff. Ambos multimilionários, certo? Multimilionários com fortunas na casa das centenas de milhões. Tinham prestígio, poder, uma liberdade inabalável. E ainda assim, arriscaram tudo. Cometeram crimes financeiros terríveis simplesmente por pura ganância. Eles não tinham a noção do que era ter o suficiente. Exato. A lição é dura, nunca se deve arriscar o que é essencial na vida por algo que não fará a menor falta. Saber a hora de parar é vital. Afinal, o dinheiro deveria servir para comprar liberdade. E isso tem respaldo científico.
O psicólogo Angus Campbell fez um estudo e descobriu algo incrível. Sobre felicidade, né? Sim. O maior denominador comum da felicidade entre as pessoas não é o tamanho do salário ou o tamanho da casa. E qual é? O fator principal da felicidade é ter o controle absoluto sobre o próprio tempo. É o privilégio de acordar de manhã e dizer: hoje eu posso fazer exatamente o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Esse é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. O problema é que o fardo do trabalho moderno tem roubado esse controle. Se a gente olhar para o passado, um magnata como o John D. Rockefeller passava grande parte do dia em silêncio absoluto, apenas pensando. O que era um luxo. Muito. E para o trabalhador comum daquela época, o trabalho era majoritariamente braçal. Quando a pessoa saía da fábrica, o trabalho acabava, o corpo descansava. E hoje é o oposto. Quase todo mundo exerce funções baseadas no intelecto, na resolução de problemas. A consequência, o cérebro humano nunca bate o ponto para encerrar o expediente. Exatamente. A pessoa vai dormir pensando no e-mail que não respondeu. Essa sensação de estar eternamente conectado e sem controle sobre a rotina drena drasticamente a felicidade. E qual é o grande antídoto para readquirir esse controle? Guardar dinheiro. Economizar garante flexibilidade. Tem uma comparação fantástica no texto com a crise do petróleo nos anos 70. O mundo superou aquela crise energética não porque encontrou novas reservas mágicas de petróleo da noite para o dia. Superou porque aprendeu a fabricar carros e máquinas que consumiam menos energia. A eficiência foi a salvação. Sim. No mundo das finanças pessoais, poupar é essa eficiência. É a única variável que está 100% sob o controle de cada indivíduo. Não dá para controlar o mercado, mas dá para controlar o gasto. Em uma era globalizada onde a inteligência pura se tornou uma commodity acessível em qualquer lugar, ter uma reserva financeira proporciona uma vantagem gigantesca. É a flexibilidade de poder mudar de carreira ou simplesmente aguardar calmamente pelas melhores oportunidades sem desespero. E para manter essa estratégia no longo prazo, entra um conceito contraintuitivo. A diferença entre ser estritamente racional e ser simplesmente razoável. Essa parte me pegou de surpresa. Tinha aquele exemplo inusitado do médico, o Julius Wagner Jaurieg. Ele mesmo. No passado, ele injetava malária em pacientes que sofriam de sífilis. Injetar uma doença para curar outra soa completamente irracional. No papel, sim. Mas a lógica razoável por trás disso era que a febre extrema causada pela malária, embora fosse muito dolorosa, ativava o sistema imunológico e acabava matando a bactéria da sífilis, que era letal. Ou seja, a febre dói, mas cura. E como isso se aplica ao dinheiro? No mundo dos investimentos, buscar a estratégia que é matematicamente e racionalmente perfeita no papel quase sempre falha quando aplicada ao mundo real. Porque o mundo real é confuso, cheio de emoções e incertezas. O lado humano pesa. Muito. O melhor investimento não é o número perfeito na planilha. É aquele que permite que a pessoa consiga dormir em paz à noite. O investimento razoável é o que impede a pessoa de entrar em pânico e vender tudo na primeira crise. E para suportar essas crises, tem que existir a margem para imprevistos. A história dos contadores de cartas profissionais no jogo de blackjack é perfeita para ilustrar isso. Eles contam as cartas, sabem que as estatísticas estão ligeiramente a favor deles, mas nunca apostam todas as fichas de uma vez. Jogam sempre com uma margem de erro rigorosa. Exato. Porque eles reconhecem a aleatoriedade. Eles sabem que coisas imprevistas acontecem. Outro exemplo assombroso que as anotações trazem aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os alemães tinham uma frota de tanques de guerra altamente tecnológicos guardados na reserva que deveriam ser imbatíveis. A super arma secreta. E o que deu errado? Quando foram finalmente chamados para a linha de frente, a maioria dos tanques simplesmente não ligou. Por que não ligou? O motivo é quase cômico. Enquanto estavam parados no campo, ratos fizeram ninhos dentro dos veículos e comeram toda a fiação elétrica. Imagina só. Toda a tecnologia de ponta destruída por roedores. Isso demonstra perfeitamente que o maior risco de todos é sempre aquele que ninguém sequer consegue imaginar. Planilhas de risco de guerra não previam infestações de ratos.
A única defesa genuína contra o desconhecido absoluto é ter uma margem para imprevistos. É guardar mais dinheiro do que os cálculos frios do mês exigem. E evitar a todo custo que a sobrevivência de um lar dependa exclusivamente de um único contra-cheque. Nossa, quanta perspectiva! Chegando ao final deste nosso mergulho no material, dá para amarrar tudo de um jeito muito claro. Primeiro, vimos que ninguém é de fato maluco. Cada pessoa age conforme a sua própria bolha de experiências. Aprendemos também que a história ensina muito sobre como o ser humano se comporta, mas é péssima em prever eventos específicos no futuro. Basta lembrar que entre bilhões de pessoas, apenas um seleto grupo de meia dúzia de figuras históricas mudou de forma imprevisível todos os rumos do século XX. Constatamos que os juros compostos são poderosos, mas exigem tempo e principalmente sobrevivência para operarem sua mágica. E, acima de tudo, ficou escancarado que a verdadeira riqueza não está na Ferrari estacionada na porta, ou na racionalidade fria de uma planilha. Não mesmo. A riqueza de verdade é a resiliência emocional e o privilégio de ter o controle sobre o próprio tempo. Já que vimos que a história é apenas uma série ininterrupta de surpresas sem precedentes e que a verdadeira fortuna é exatamente aquilo que as pessoas não veem, a grande pergunta que fica martelando é quais escolhas invisíveis, silenciosas e aparentemente sem precedentes estão sendo tomadas hoje na rotina de quem nos escuta e que serão a grande surpresa na própria história financeira daqui a 20 anos. Olha, essa é uma daquelas perguntas para levar para o travesseiro. Faz a gente olhar para as próprias atitudes diárias e até para o próprio extrato bancário com outros olhos. É com essa reflexão que a gente fecha a nossa análise profunda de hoje. Um excelente dia e até a próxima!